Olá, gente. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje é como conseguir e alcançar e realizar os 5 estados essenciais. É interessante você entender que estado em neurolinguística é a crença que você tem, é aquilo que você manifesta em suas comunicações com a neurolinguagem a partir do que você acredita, do valor que você dá a certas coisas. E para entender bem esse conceito de Estado, eu vou ler para você algumas definições de grandes autores. Anton Chekhov, por exemplo, dizia: o homem é o que ele acredita. Muhammad Ali, aquele famoso Cassius Clay, lutador de boxe, dizia: para ser um campeão, você deve acreditar que é o melhor. Se você não é o melhor, finja que é. E note bem que quem está falando isso é o Muhammad Ali, ele era o melhor mesmo. E não adiantava fingir que era num tablado de boxe, num ringue. Não adiantava fingir, lá você tinha que ser mesmo. E o Charles Barkley dizia: a emoção é o que me faz ser o que sou hoje. Ela me faz melhor do que eu sou. Então note bem que o que você crê, que o teu lema de vida, ou a tua missão que você escolheu para si mesmo, os propósitos que você determinou para as suas ações, é o que cria os estados de excelência. Tá? Muito bem. As crenças, né? Os estados são crenças. Uma crença é qualquer princípio orientador, máximas, fé ou paixão que pode proporcionar significado e direção à sua vida. Tratadas de maneira certa, as crenças podem ser as mais poderosas forças para criar o bem em sua vida. Crenças são os compassos e os mapas que nos guiam em direção às nossas metas e nos dão a certeza de saber que chegaremos lá. Minha voz não está muito boa essa semana, que eu tenho corrido muito, que eu estou de mudança e tenho dormido pouco. Com crenças orientadoras fortes, você tem o poder de tomar medidas e criar um mundo no qual você quer viver. Para mudar nossos próprios comportamentos, temos que começar a alterar nossas próprias crenças. Se quisermos modelar excelência, precisamos aprender a modelar as crenças daqueles que alcançaram a excelência. A modelagem é a quinta essência da neurolinguística. E ela consiste em quê? Em vez de você tentar descobrir seus próprios caminhos, cometendo erros para depois encontrar os acertos, é mais fácil você emular, você imitar o comportamento daqueles que já chegaram lá. E você vai observar que se você está fazendo isso, você só conseguirá fazer isso direito se compreender e adotar para si as crenças que essas pessoas vencedoras nutrem dentro de si mesmas. Ok? Então, mesmo reconhecendo que a crença é uma escolha pessoal e que a sua crença é uma escolha pessoal sua, se você conseguir espelhar uma pessoa de grande sucesso naquilo que você quer realizar, a primeira coisa a fazer é espelhar as crenças dessa pessoa. Você tem que descobrir as crenças dela para saber o que coordena as atitudes, as ações, o pensamento, o planejamento, o estabelecimento de objetivos que essa pessoa tem. E isso é o Estado. Né? O Estado que cada um tem é aquele que ele cria a partir daquilo que ele crê dentro de si. Muito bem. A crença, saiba, pode ser uma escolha conscienciosa. Ou seja, você tem que estar consciente. Você pode escolher estar consciente quando faz a escolha de suas crenças. Não aceite uma crença qualquer que surja por aí. Em psicologia, chamamos isso, aquela mancha que nós temos diante dos olhos, às vezes, é chamado de escotoma. E em psicologia,
essa mancha imóvel que ocupa uma parte do nosso campo visual, atrapalha a nossa percepção e a nossa experiência humana, correto? Porque, afinal de contas, se você percebe o quadro como ele é, se você percebe a vida como ela é, se você se dá conta das coisas por inteiro, a chance de você se sair bem é muito maior. Agora, se você percebe apenas uma parte daquilo que existe, uma parte da realidade ao seu redor, então fica muito mais difícil de você estabelecer uma crença que te nutra, que te acompanha, que possa indicar o seu caminho, que esteja sempre presente quando uma necessidade se apresentar. Lembre-se, toda experiência humana, tudo que já se disse, se viu, se ouviu, se sentiu, se cheirou ou se degustou, está arquivado em seu cérebro. Quando você diz com congruência que não pode se lembrar, você está certo. Quando você diz com congruência que pode, você dá uma ordem a seu sistema nervoso que abre caminhos para a parte do cérebro que tem a capacidade de lhe dar as respostas, fazer elas surgirem quando necessárias. Virgílio dizia, eles podem porque pensam que podem. De onde vêm as crenças? Por que algumas pessoas têm crenças que as empurram na direção dos sucessos, enquanto outras têm crenças que ajudam a falhar? Se vamos tentar modelar, que é o nome que a neurolinguística dá, para você, quando você escolhe imitar alguém que tem o sucesso, no setor de atuação em que você atua, então você está modelando. Você pega um líder, um herói, uma figura que se deu certo nessa experiência que você está tentando e a modela. E para modelar essa pessoa, a primeira coisa a modelar são as crenças que ela tem. Como é que ela pensa? Porque é do pensamento que ela abriga em sua própria mente que vai brotar, que vão brotar, né, todas as suas atitudes e ações que são as mesmas que a conduziram ao sucesso. E se você modelar as atitudes e ações dessas pessoas, primeiro você precisa ter uma crença, uma percepção do mundo que seja proporcional às crenças e percepções que essa pessoa que você está modelando tem. E isso são os estados de sucesso. Ok? Você tem que, se você vai tentar modelar as crenças que favorecem a excelência, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir de onde vêm essas crenças. E aqui estão os 5 estados de excelência, que são as descrições de onde vêm as crenças. A primeira fonte desse estado é o ambiente. É aí que os ciclos de sucesso estão produzindo sucesso e os de fracasso estão produzindo fracassos. E isto é apresentado a você de forma a mais implacável possível. O verdadeiro horror da vida no gueto não são as provações, frustrações e privações diárias. As pessoas que estão lá são pessoas sofridas, são pessoas calejadas, elas estão acostumadas com isso. Agora, para superar isso, o verdadeiro pesadelo é o efeito que o ambiente tem nas crenças e sonhos. Se tudo que você vê é fracasso e desespero, é muito difícil para você formar representações internas que favoreçam o sucesso. Sempre lembrando que a primeira fonte do primeiro estado é o ambiente. Ok. Vamos ver agora como é que eu apresento a segunda fonte a você. A segunda fonte são os acontecimentos, sejam eles pequenos ou grandes, que ajudam você a criar as suas próprias crenças. Se você é do tipo, vocês talvez não se lembrem, porque vocês não são do meu tempo, mas havia um personagem lá nos anos 60, 70, 2 personagens, para ser mais exato, o Lip e o Hardy. Vocês se lembram deles? Um deles era um leão da montanha e o outro era uma hiena. E a hiena costuma ter um sorriso, né? Ela dá umas risadinhas.
o tipo de ruído que ela emite parece uma gargalhada. E era de se esperar que aquela hiena desse desenho animado fosse feliz, fosse exuberante, extrovertida e cheia de sorrisos. Mas ela era justamente o contrário. Aí que criava aquele ímpasse, né? Aquele contraste. E aí entra a história dessa hiena. Ela dizia, ó dia, ó vida, e vivia reclamando da vida. As pessoas que têm frustrações, as pessoas que não se realizam como pessoas, que não estão num estado de crença que lhes permita utilizar a neurolinguagem para obter o sucesso, são que nem esta hiena. Ao passo que o leão, que era um leão meio bobão, se eu não me lembro muito bem, mas acho que ele tinha uma espécie de cartola com a tampa rasgada ou coisa assim, apesar de ser um leão frustrado, porque ele é o rei da floresta, devia reinar, né? Ele era, pelo menos, extrovertido, voltado a realizações e adotava as melhores atitudes para levantar a moral do seu amigo, que era a hiena depressiva. Muito bem. Então, aprenda desde já que quaisquer circunstâncias que possam ocorrer, acontecimentos fortuitos ou nem tanto, que tragam provação a você, eles são exatamente o caminho para a realização. Eles são o veículo que a mãe natureza lhe envia para que você cresça, para que você se transforme, para que você se torne mais forte, porque o exercício é que fortalece o músculo e as provações é que fortalecem o espírito. Ok? Então, lembre-se sempre dessa história de que o segundo caminho que produz o estado, aquele estado de excelência, são os pequenos e grandes acontecimentos que ocorrem em sua vida. E o terceiro estado, como é que é provocado? A terceira forma de você adquirir suas crenças. O terceiro caminho para criar crenças é através do conhecimento. Então você estuda, você se prepara, você adquire aquela bagagem necessária, não só de conhecimento livresco e sabedoria fortuita que lhe seja dada por outros, e sim o conhecimento que você forja através das suas atitudes e ações. Porque sem ação não há realização. E o que é pior, se você é uma pessoa que crê, que tem fé, sem ação, não há salvação. Se você duvida, pesquise na Bíblia. Você vai encontrar em Tiago uma passagem que ele diz: a fé sem as obras é morta. E obras, o que que é? Atitude, ação. Se você cruza os braços e fala, Jesus morreu por mim na cruz e eu estou salvo, você está ferrado. Porque uma fé sem as obras é morta, não é uma fé viva. Ok? Como é que você consegue ter fé e não ajudar seu próximo? Ter fé e não arregaçar as mangas e carregar um pouco da cruz do próximo. Ter fé e se recusar a fazer caridade e fazer doações mensais para ajudar tantas pessoas que estão sofrendo. E neste mundo da Covid-19, muito mais pessoas estão sofrendo. Tem gente desempregada, tem gente que não tem o que comer. Né? A minha esposa mesmo comprou aí uns agora eu não sei como é que chama, aquelas caixas de leite. Né? E comprou alguns suprimentos de higiene pessoal e parou o carro numa praça em São Paulo e chamou uma daquelas senhoras que ficam pedindo ali na esquina e entregou para elas. E você, o que você tem feito pelo teu próximo? Boa pergunta, né? Porque o fazer é uma atitude, o fazer é uma ação, o fazer vai salvar você. Porque a fé sem as obras, que é o fazer, a atitude e a ação, não salva você. Ok? Bom, um quarto caminho, um quarto estado para criar crenças é você mesmo criar resultados através de seus resultados passados. Se você é que nem aquela hiena que fica lamentando tudo que ocorre de ruim para a vida dela, cultive o oposto. Evite fazer isso. E lembre-se dos bons momentos, do momento em que você foi sucesso, do momento em que você foi bem-sucedido, do momento em que você realizou, do momento que você teve uma atitude, uma ação
tão ideal que nós chamaríamos isso de uma atitude e ação exemplares. Você deu o exemplo. Os gregos diziam uma coisa interessante: exemplo docet. O exemplo ensina. E você não tem exemplo nenhum se você não adota atitudes e ações que ajudem a você e ao seu próximo, as pessoas que você ama e as pessoas que são semelhantes a você, com quem você convive. Muito bem. Então, o quarto caminho para criar resultados é através de nossos resultados passados. E o quinto caminho? O quinto caminho, também chamado quinto estado, né, que está ali para gerar crenças em você, que ajudem você a emular, enfim, criar um modelo de excelência dentro do seu proceder, é estabelecer crenças através da criação em sua mente da experiência que você deseja no futuro, como se já existisse aqui e agora. Isso era ensinado pelo Dr. Joseph Murphy, e mais tarde isso foi chamado de pensamento positivo, graças não a ele, mas ao Dr. Norman Vincent Peale, que era também pastor, só que de outra igreja. Só que, dentro da neurolinguística transformacionalista, que é a nossa, ela se distingue das demais, porque nós não estamos interessados em manipular atitudes e coisas, nós estamos interessados em transformar as nossas vidas e também a vida daqueles que se aproximam de nós e que estejam dispostos a aprender conosco. Daí a nossa neurolinguística ser chamada de neurolinguística transformacionalista. Muito bem. E dentro da neurolinguística transformacionalista, esta que você está praticando e aprendendo aqui comigo, nós chamamos essa história de criar esse estado que manifesta em você, você representa dentro de si a realização que você quer ver no futuro, nós chamamos de pré-monstração, porque é uma demonstração que você faz previamente. Então, procure imaginar se você deseja ser um executivo de sucesso. Então, se veja na tua própria empresa, você é o empreendedor, se veja você administrando as demais pessoas de sua equipe, se veja recebendo resultados que estejam de acordo com aquilo que você está buscando e sinta através dos 5 sentidos. Né? Você sabe quais são os 5 sentidos, deixa eu te dizer. Você se sentindo realizado naquele momento específico em que você estará colhendo os efeitos de tudo aquilo que você plantou nos outros estados anteriores. Muito bem. Então, você já viu aqui os 5 estados. Eles são fabulosos e você vai aprender a tê-los em sua vida, a criá-los em sua existência, lá para frente, quando você fizer o nosso curso de neurolinguística transformacionalista. Foi um prazer ter estado com você aqui. Espero que você tenha curtido. Você não precisa de mim para aprender essas coisas. Ouça outra vez esse vídeo, esse pequeno vídeo, e comece a analisar com seus próprios botões os recursos maravilhosos que você tem dentro de si. Como é que você faz para adotar cada um desses determinados estados. Obrigado pela sua presença e espero você na próxima pequena lição que nós daremos como uma amostragem das coisas maravilhosas que você vai aprender no nosso curso. Fique na paz.